Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Irmão Voodoo, da coleção Marvel Legends, a Wave cuja buff é o Coração Negro, Blackheart, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a cartela do nosso Irmão Voodoo. Aqui você tem o nome da coleção Marvel Legends Series, aqui a informação de que seria a buff ou Blackheart, Coração Negro. A figura aqui disposta com seus acessórios, o nome dele em inglês na diagonal. Aqui você tem o título da série, que seria Strange Tales, que tanto faz parte aí dos quadrinhos como dessa série de figuras, da onde derivam os personagens místicos da Marvel. Aqui você tem logotipo da Hasbro. Embalagem bonita, compacta, menor do que as cartelas anteriores, mas que apresenta de forma competente, né, a figura, e você tem também informação de qual série pertence. Aí na lateral direita você tem na parte superior o nome da coleção, o nome dele na diagonal e o desenho na parte inferior. Aqui na lateral esquerda você tem o nome dele em inglês, Brother Voodoo, aí você tem o desenho, e na parte inferior o nome da coleção Marvel Legends Series. Parte superior o título aí da série, né? O título dos quadrinhos e também o nome dessa série de figuras, Strange Tales, e embaixo você tem aquelas informações técnicas e o código de barras. No verso da cartela você tem aqui o nome da coleção, o desenho de forma completa do Irmão Voodoo. Aí você tem aqui o nome dele e a apresentação em vários idiomas. Aqui você tem a informação da buff e as outras figuras da Wave. Embaixo você não tem mais nenhuma informação. Como essa figura foi importada da Amazon americana através da Amazon do Brasil, aí você não tem aquele adesivo do Inmetro. Aí você tem o logotipo da Marvel e da Hasbro. Bom, aqui na buff do Coração Negro Blackheart você tem aí partes nas figuras do Cavaleiro da Lua, da Tempestade com a versão dela vampira, né, que seria Bloodstorm. Aí você tem a Lilith, você tem o Drácula, a versão moderna, né, o Daimon Hellstrom, você tem o Irmão Voodoo que a gente está analisando hoje, e o Wolverine, que seria o Wolverine com o Fogo da Vingança. Você tem aqui nessa apresentação, em vários idiomas, o seguinte texto em português: Jericho Drumm honra o legado de sua família ao aceitar o seu destino e torna-se o mestre dos poderes místicos, conhecido como Irmão Voodoo. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Irmão Voodoo, Jericho Drumm, fora da cartela. O personagem surgiu a primeira vez na revista Strange Tales, a edição de número 169, de 1973. E teve a primeira história roteirizada por Len Wein e desenhada pelo fera Gene Colan. A criação dele também é atribuída a Stan Lee e a John Romita Sr. em alguns arquivos. Então, existe um pouco de divergência dentre os criadores do personagem. Ele chegou a se tornar o Doutor Voodoo quando ele foi treinado pelo Doutor Estranho, e aí se tornou o Mago Supremo. E ele faz parte aí da ala mística da Marvel, né, que está sempre em contato com os personagens sobrenaturais, né? E aí, desde a década de 70, ele se apresenta como sendo aí um grande personagem dentro das artes místicas. Bom, essa figura vem aí com a parte que seria a perna esquerda do Coração Negro, né, Blackheart, que tem aí a escultura, a coloração e a articulação que você espera Marvel Legends, né? Ele vem também com dois efeitos de poder aí na cor lilás, né? Que são aqueles plásticos translúcidos no formato que a gente já conhece de outras figuras, tá? Aqui aquela forma circular, né? Como se fosse assim uma energia circular, tá? Além disso, ele tem duas mãos extras, que seriam aí a mão direita com esse formato gestual, né, como se ele estivesse fazendo aí, conjurando o encantamento,
e a mão esquerda com o punho cerrado. Ele tem também aí o cajado de Leba, que foi apresentado na versão que formava a BAF do Dormammu, que saiu em 2016, que teria aí uma figura do Irmão Voodoo, só que aí ele seria uma figura com diferenças na pintura e também é uma figura que tem pinos nas articulações, tá? O cajado de Leba dessa figura, ele é todo translúcido numa cor parecida com essa, mas ele não tem essa parte aqui em madeira como tem essa figura da série Strange Tales. Então a diferença é que aqui o cajado, ó, ele tem essa parte aqui como se fosse uma pintura marrom para simbolizar a madeira, como se ele estivesse se transformando aqui em energia, ó, mística. E aí você tem esse plástico translúcido na cor violeta ou púrpura, né? E aqui você tem as cabeças como se fossem dos espíritos que ele invoca, né? Que tá aqui, ó, como se fossem uma espécie de demônios, né? Essa figura também foi apresentada uma versão anterior, a 2016, a versão que formava a BAF do Dormammu, que seria do pack Book of Vishanti, né, o livro de Vishanti, que apresentava aí os personagens que seriam a Hela, né, a deusa de Asgard da morte. Aí você tinha a magia, o Doutor Estranho com a forma astral, e tinha o Dormammu também, além do Irmão Voodoo com uma pintura bem diferente aí da Red, tá? Então a mesma figura saiu em 2016 na Wave que formava o Dormammu, e agora a gente tem aí uma figura melhorada nessa versão Strange Tales, né, da série Strange Tales, que é pinless, né? Então não tem os pinos nem nos cotovelos nem nos joelhos, ok? Bom, a figura em si, que como eu sempre digo, é o mais importante. A gente tem uma Red muito bem feita, eu gosto bastante da escultura, também gosto aí da pintura como se fosse ele pronto para a batalha, né? Essa pintura branca simbolizando. Ele tem um olhar bem ameaçador, né? Que a pintura, como se fosse assim, uma pintura de guerra, teria uma função de deixar ele mais ameaçador, né? Aqui você vê que tem como se fossem os dentes, né? E aqui você tem o penteado dreadlock dele, que tem uma excelente escultura, tá? Então tudo isso faz aí a Red ter uma função aí de apresentar o personagem de uma forma bem ameaçadora, né? Ele tem essa capa aqui, que aqui na frente você vê a joia, né, que ele tem, e tem esse formato na escultura que eu gosto, porque é um formato mais para baixo, né? Então você vai poder fazer aí ele numa pose ou para a esquerda ou para a direita e não vai afetar, porque quando você tem a capa só indo para um lado, aí fica ruim, né? Para você compor as poses para uma foto ou para um vídeo. E aqui você tem uma textura, ó, esculpida na capa, tá? E essa coloração fosca, né? Um vermelho fosco bem claro, ficou legal, combinando aí com essa parte aqui do verde mais claro, né? Dessa faixa que ele tem na cintura. Aqui a pintura de branco, acho que a aplicação de tinta está precisa e também suficiente, tá? E eu gosto da coloração aqui da joia que prende aqui a capa, né? Aqui a capa obviamente tem aquela parte que você pode levantar, né? É um plástico um pouco mais leve. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu não sei se ela tá... ela tem uma parte aqui que está presa, estou vendo aqui pelo que eu consigo tatear, né? Então tem uma parte presa ali para cá, para não ficar molenga, né? Para lá e para cá, tá? Então aqui está a parte de trás da figura, que continua aí com os detalhamentos na faixa que tem aqui, né? Aí você tem aqui umas partes pintadas de amarelo. Aqui embaixo você tem a bota tudo preto, né? Ele tem aqui esses braceletes na cor dourada, que eu acho uma coloração bem legal, parecendo aí metal, né? Simbolizando metal, tá? E o restante do uniforme dele na cor preta, né? Aqui a calça e a bota na cor preta, tá? Então eu acho a coloração dele condizente com o personagem, lembra bastante aí a versão dos quadrinhos.
Vamos ver então aí a questão da articulação. Obviamente, por causa da capa, restringe aqui um pouco esse penteado dreadlock também. Então aqui para trás você tem esse ângulo de movimento, até achei bom. Para frente e para baixo ele vem, encosta o queixo aqui no peito, muito bom o ângulo de articulação, você consegue girar. Tem inclinação para os lados também, tá? Por causa da capa aqui o ombro tem um pouco de restrição, mas você consegue fazer o ângulo de 90 graus, tá? Você obviamente consegue girar. Não tem articulação borboleta, pelo menos eu não identifiquei isso, tá? Articulação borboleta, deixa eu ver, deixa eu até ver aqui se eu consigo tirar a capa que eu queria ver com mais exatidão, se não tem. Realmente aqui só tem um pouco de folga na conexão da articulação do ombro, tá? Mas ele não tem articulação borboleta não, pelo menos eu não estou identificando. Se alguém ver que soltou alguma coisa, essa folga aqui eu acho que é só da conexão mesmo. Bom, então aí ele faz o ângulo de 90 graus, como eu falei, roda no ombro e tem a articulação no bíceps, gira 360. A articulação dos cotovelos é uma articulação que faz um ângulo aí em torno de 90 graus. Engraçado, eu pensei que ele fizesse uma articulação um pouco... faz sim, aquela ali está um pouco presa. Então a articulação é dupla e você faz um excelente ângulo. Tem pinless, né? Não tem pinos. Aqui nos pulsos você tem o giro e o movimento de dobradiça. No caso aqui da mão esquerda é nessa direção, ó. Então é na vertical, tá? Deixa eu ver se a da mão direita é na mesma direção também. É porque quando ele segura o cajado de leva, ele vai ter esse ângulo aqui para poder colocar, né, de forma mais precisa. Aqui no abdômen ele tem a articulação estilo ab crunch, então você tem esse ângulo aqui para frente e para trás tem um bom ângulo também, mas não é grande coisa. Na cintura você tem aquela articulação giratória, né? E aí você tem, deixa eu ver se tem aquela articulação nova aqui, você tem movimento para frente e para trás. Infelizmente não, tá? É só a articulação estilo corte que gira, tá? Então você não tem nem para frente e para trás, nem para os lados na articulação da cintura. Aí então só a articulação ab crunch te dá o posicionamento para frente e para trás. Aqui na perna a articulação conexão aí com o quadril, você tem esse ângulo de abertura aí para cima, né? Você tem um ângulo de 90 graus, para trás ele articula um pouco, mas bem pouco mesmo. Aqui na coxa você tem aquela articulação estilo corte Marvel Legends que gira 360. A articulação dos joelhos é dupla e pinless, né? Não tem os pinos. Aí você tem um bom ângulo de movimento. Deixa eu só ver se a articulação vem toda para cá. Não chega a encostar. Eu não sei se a minha está um pouco presa. E aí eu não aconselho puxar muito. Mas eu acho suficiente. Aí aqui na canela você tem a articulação estilo corte, gira 360. E a articulação dos tornozelos tem esse ângulo para baixo. Para cima é um ângulo um pouco menor. E obviamente você tem o jogo lateral, né? Para você fazer aí as poses com as pernas, tá? Então, o personagem eu acho que está articulado o suficiente. Não vejo necessidade de ter articulação borboleta, mas eu teria achado legal, tá? Acho que teria ficado legal. A capa restringe um pouco, como eu falei, né? Mas faz parte. Essas duas mãos aqui tem o formato para segurar o cajado, e aí você insere aqui para... e o plástico é bem mole, ó, do cajado. Isso aí eu achei estranho, mas é o tipo do plástico, né? Aí você... ele não deixa folga, então fica bem firme o cajado, aí você pode botar na posição que você quiser, tá? A troca das mãos não tem nenhuma dificuldade, né? Aquelas mãos Marvel Legends que você troca assim
problema, aí você bota aí de repente essa mão mais gestual. Deixa eu ver, a articulação dessa, ó, já é na horizontal, tá vendo? Ela é assim, ó, a mão. E a outra é o mesmo tipo da articulação do punho cerrado, que aí você, a mão esquerda, né, que é o punho cerrado. Eu acabei tirando aqui o bracelete. E aí você tem a articulação no sentido horizontal, como é a articulação das outras figuras de punho cerrado. Então, tu vai ficar aí nesse ângulo, ó, para frente e para trás, tá? Vai ficar nesse ângulo aí. A pulseira atrapalha um pouco, percebi isso. Como tá um pouco rígida porque é nova, aí é ruim de articular. Os efeitos de poder não tem muito o que dizer, é só para você colocar mesmo e fazer alguma foto. E tá aí, ó, o formato circular se adapta bem a essa mão aí gestual, né? E aí você pode compor aí a cena de acordo com o que você quiser. A figura do irmão Voodoo tem cerca de 16,8 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,61 polegadas. Achei tamanho compatível, né? Porque ele não é um personagem muito baixo. Ele é meio ameaçador mesmo. E eu acho que compõe aí uma boa caracterização no tamanho também para o personagem da Marvel. Bom, a avaliação que eu dou aí para essa figura seria nota 9, excelente figura, boa transposição, gostei muito da pintura, né? Você pode ver lá, ó, a íris dos olhos dele preta, né? É preta ou marrom? Eu não consigo identificar muito bem, mas eu acredito que seja marrom, ó. É um marrom para simbolizar o castanho, mas como está sendo visto meio que de longe, aí eu visualizo como se fosse uma espécie de preto, né? Que ele é bem escuro, marrom. E aí você tem uma boa transposição para a terceira dimensão do personagem. Eu acho bem legal. Para quem compõe aí os sets com os personagens místicos da Marvel, eu acho que vai ficar bem legal do lado do Doutor Estranho, inclusive, né? Essa figura aí você pode pegar então pela Amazon do Brasil, que importa aí da Amazon americana, ou então através de vendedores confiáveis que você conhece, ou então importando diretamente você mesmo. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito e dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do irmão Voodoo e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.